texto se encontra em Mateus, no capítulo 25. Eu vou ler na linguagem de hoje, que talvez fique um pouco mais claro. Jesus disse: naqueles dias o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lâmpadas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite, se ouviu esse grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças juizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. E quando estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. É uma parábola muito interessante e bastante discutida nas igrejas. Acho que já deu muito sermão isso aqui. Mas algumas coisas precisam ficar claras sobre ela. A primeira coisa, só Mateus fala sobre essa parábola. Nenhum outro dos evangelhos sinóticos falam sobre elas. E ela o contexto dessa parábola é o contexto da volta de Jesus. Ela é uma parábola escatológica. Fica muito claro na leitura dela, né? E aqui Jesus, quando está falando de escatologia, ele está falando sobre a separação entre bens e maus. O que Jesus descreve aqui é um típico casamento judaico. O casamento judaico ele não acontecia em um dia somente. Na época de Jesus, por exemplo, José, quando casou com Maria, eles já moravam juntos, mas eles não podiam ter relações sexuais. Se acontecesse a relação sexual, o casamento estava consumado. Era para ver se eles davam certo. E o casamento era da seguinte forma: a noiva ficava na sua casa, aí tarde da noite o noivo vinha visitá-la, chegava para as bodas. Ao chegar perto da casa, 10 das suas amigas estavam esperando com as suas lamparinas acesas para poder levá-lo até a casa. O noivo ia com seus amigos e a noiva mandava 10 das suas amigas para poder recebê-las. Essas moças que vão recebê-las não são as noivas, elas são as amigas da noiva. Então o noivo ia acompanhado por elas até a casa. O noivado era uma coisa muito séria na Judéia naquela época. Era quase que um casamento. Tanto que tanto o noivo quanto a noiva não podiam ter relações com outras pessoas, relações sexuais com outras pessoas, senão o compromisso estava rompido. Era como se fosse um divórcio. Então era muito sério isso. Por que o número 10? Por que Jesus usa o número 10? Os judeus é sempre muito ligado com a numeração. E 10 para os judeus daquela época significava totalidade. Você tem os 10 mandamentos. Então é o máximo que você precisa, são 10. Então é a totalidade. Então 10 é totalidade. Outra coisa que era importante para o judeu é que qualquer compromisso que eles fossem ter, qualquer compromisso social,
a formalidade exigia que houvessem no mínimo 10 pessoas, senão o compromisso não poderia acontecer. Então esse também é um dos significados do número 10. Então é essa formalidade que havia, que exigia que fosse pelo menos 10 pessoas. Muito bem, agora a interpretação da parábola, ela já deu muito pano para manga. Ela é uma parábola que eu já vi N interpretações dela. Porque o contexto é o contexto da vinda de Jesus, tá? Jesus está vindo para a boda, suas bodas com a igreja. Esse é o casamento que está sendo relatado aqui. E algumas pessoas ficarão de fora desse casamento. É sobre isso que Jesus está falando aqui. O óleo, qual é o significado do óleo? Olha, a interpretação sobre o óleo eu já vi inúmeras também, que é o Espírito Santo, que é a salvação, que é a descendência judaica, não segundo o sangue, mas segundo a fé. Já vi N interpretações. A salvação e o Espírito Santo não pode ser, porque no contexto que nós vivemos, principalmente no meio batista, nós não aceitamos a perda da salvação. Isso para nós é um absurdo, porque se houvesse perda de salvação, haveria um pecado que seria maior do que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então não existe para nós batistas a perda da salvação. A outra interpretação que eu já ouvi muito é sobre a porção dobrada do Espírito, que é uma interpretação veterotestamentária. Era uma ideia do Velho Testamento. Essa ideia não é corroborada pelo Novo Testamento. Você tem o Espírito Santo, ponto. Ele entra na sua vida, ponto. À medida que você vai permitindo que ele haja, ele não aumenta a quantidade dele dentro da sua vida. O que aumenta é o efeito dele na sua vida, que você está permitindo que ele controle outras áreas do seu espírito, da sua vida, até a plenitude. Mas não tem como encher mais. Não existe alguém que tem 1/3 do Espírito Santo, o outro tenha meio Espírito Santo, outro tenha 2 vezes o Espírito Santo. Isso não existe. Essa interpretação não é corroborada pelo Novo Testamento. Quando no Velho Testamento se deseja que tem uma porção dobrada do Espírito, era como se tivesse: Deus te abençoe duplamente. Essa é a ideia. Então, o óleo não pode ser o Espírito. O óleo que elas estão levando, na realidade, é a esperança. As 10 virgens prudentes tinham a esperança as 5 virgens prudentes, tinham a esperança na volta de Jesus. Eles estavam esperando a volta de Jesus e iriam esperar o quanto fosse possível, quanto fosse necessário a volta de Jesus. Então elas tinham esse óleo em dupla, tinham esperança em dupla. As 5 imprudentes, elas não tinham essa esperança. Jesus vai voltar, legal, que bom. Mas não estavam realmente esperando a sua volta, não estavam lendo o tempo esperando a sua volta, como nós temos que fazê-lo diariamente. E quando se grita, olha o noivo, as que estavam esperando o Messias estão prontas para isso, as outras não. Elas não esperavam, elas não tinham esperança, estavam ali pela festa. Então é isso que para mim é a interpretação dessa parábola. O óleo a mais é a esperança na vinda de Jesus. E esse é o contexto, é um contexto da volta de Jesus, é uma parábola escatológica também. Então é isso que eu tenho para compartilhar com os irmãos, que Deus os abençoe grandemente.